você tem que ter um pendor natural. Não adianta você fazer alguma coisa que você não gosta, né? Então, você nasce com determinados dons. Eu acredito muito nisso. A sua capacidade de desenvolvimento técnico nesse sentido. Então, eu procuro investir, além do que a universidade oferece, eu ofereço bolsa para o aluno, eu faço trabalho de campo, eu pago todo o material, faço tudo nesse sentido. Eu não gosto muito da parte burocrática, que aí emperra muito a máquina, essa máquina administrativa, né? Eu prefiro fazer tudo às minhas expensas. Então eu tenho princípio, meio e fim. Agora, eu exijo uma contrapartida, né? Eu vejo que o indivíduo tem pendor para fazer aquilo ali, eu invisto. Às vezes, mais adiante, depois que ele já alcançou o efeito desejado, ou seja, já a graduação se formou, e ele parte para uma outra área que não a subaquática, tudo bem, eu cumpri a minha missão. Mas eu tenho alguns alunos que já fizeram mestrado, outros já estão no doutorado na mesma linha de pesquisa, né? Eu tenho um trabalho com o Marcelo Lins, que fez o mestrado comigo na parte de canoas monóxilas, que é uma área muito difícil de se trabalhar, são poucos exemplares no Brasil, e ele praticamente deu um processo de continuidade ao trabalho do Almirante Câmara de 1887, na realidade. Então tivemos muita felicidade em conseguir datar 4 canoas lá do Rio Grande do Norte, uma delas antes do período do descobrimento, que serviu como base, como modelo para o desenvolvimento das demais canoas. A gente usou a canoa como uma categoria de entrada para entender o homem pernambucano de 1500 a 2000. Então esse trabalho foi muito gratificante, porque a cada século a gente conseguia associar as modificações que ocorreram na canoa e o desenvolvimento socioeconômico daquilo ali. Como é que isso refletiu para o homem, para a cidade? Porque naquele período as estradas eram péssimas, né? Então as hidrovias eram os canais de comunicação mais seguros que existiam. Então, independente dos índios, independente dos forasteiros que vinham assaltar ou coisa parecida, como as estradas não eram sequer carroçáveis, digamos assim, o caminho correto era navegar, a navegação interior e a navegação no litoral, feito por canoas. E a gente conseguiu plotar para cada século as modificações e associar isso ao desenvolvimento da cidade do Recife, né? Foi um trabalho muito bonito. Tem um outro também da Marina, que hoje em dia ela está na Irlanda fazendo um curso de inglês, ela fez um mestrado comigo, que o trabalho dela foi exatamente descobrir quem foi o causador do maior desastre, seria, digamos assim, o Titanic, lá de Pernambuco, que foi o abarroamento entre o vapor Pirapama e o vapor Bahia. Então o trabalho dela nada mais é do que um laudo pericial, depois de 124 anos, daquele acidente de navegação, em que nós conseguimos provar cientificamente que o causador do naufrágio na realidade foi o Bahia e não o Pirapama, né? E naquela época a Marinha não dispunha de mergulhadores com essa facilidade que existe hoje em dia, né? De cursos de formação, inclusive de mergulhadores, era um escafandrista, o mergulho era muito difícil naquele período, e a única embarcação que foi feito um laudo pericial foi o Pirapama. Mas o Bahia, como estava a 24 metros, está ainda a 24 metros de profundidade, ele não sofreu nenhuma perícia subaquática. E nós fizemos isso 124 anos depois e provamos cientificamente, inclusive na banca tinha um engenheiro naval, né, que é o indivíduo que estava mais capacitado para entender todo aquele trabalho de arqueologia subaquática, esse trabalho pericial, o Dr. Silvio Melo, que é lá da Engenharia Naval da UFPE. E também foi um trabalho muito interessante, que nós conseguimos provar o porquê desse abarroamento, quem foi o culpado e as regras que existiam, as regras internacionais, o RIPEAN, que era o Regulamento Internacional para Evitar Abarroamento no Mar, que já estavam em vigor no Brasil. E nós provamos que o Bahia estará completamente fora da rota dele de navegação. Ele era navegação de alto mar, ele estava fazendo navegação costeira. E ele estava numa situação de roda-roda, é a regra 14 do RIPEAN, em que são rumos contrários e coincidentes, né? Em que cada um tem que quinar para o seu boreste.
e ele não fez isso, né, e atingiu a proa do Pirapama. E ele era muito maior que o Pirapama, quer dizer, se alguém tivesse que afundar na realidade, era o Pirapama, mas como ele bateu no bico de proa do Pirapama pela bochecha de Boreste, ele foi ao fundo e fez um rasgo no casco, e ele devia estar com o trim dele mais derrabado, mais voltado para a popa, ele afundou de popa e depois ficou em posição de navegação. Né? Temos outros trabalhos também bem interessantes a nível já de trabalho de conclusão de curso, por exemplo, a arqueologia subaquática no Brasil ela começou nos anos 70, com o professor Ulisses Pernambucano de Melo Neto, um trabalho com o pessoal da Marinha, no Galeão São Paulo, aqui com o Galeão Sacramento, e ele não é mergulhador, então ele orientava o trabalho todo no passadiço do navio. Né? E depois disso, nós conseguimos levantar, esse foi o marco inicial no Brasil, da arqueologia subaquática. Então tem uma aluna, a Yali, que, como ela é formada em biblioteconomia, ela fez todo o levantamento bibliográfico do que existe no Brasil de 1970 até a atualidade. Foi um outro trabalho que a gente pode levantar o que é que cada estado da federação está fazendo com subaquática, quais são os sítios privilegiados nesse sentido, se é sítio ritual, se é sítio de abandono, se é sítio de naufrágio, se é sítio de gravura, para a gente ter um panorama brasileiro nesse sentido. Né? Porque o que nos falta, o que a Marinha está fazendo, em parte no atual estado da arte, ela está fazendo um atlas dos naufrágios históricos que são de grande valor para a Marinha, para a ótica da Marinha. Eu já faço o levantamento do estado de Pernambuco, eu só trabalho com Pernambuco, de todos os naufrágios. Então já fiz a carta arqueológica de naufrágios de 1503 a 1600, tá? Onde nós temos o primeiro naufrágio com um relato em diário de bordo, que é a nau Capitânia de Gonçalo Coelho, de 10 de agosto de 1503, nos Penedos de Fernando de Noronha. Tá? Então é o primeiro naufrágio com registro, literalmente falando, não morreu ninguém, eles iam numa missão de reconhecimento da costa e estava com o Américo Vespúcio também, e esse pessoal desceu depois e foi até o Rio de Janeiro, até Arraial do Cabo, teve uma outra feitoria, que já existia uma feitoria em Pernambuco a partir de 1516, a de Cristóvão Jacques, e a ideia de Portugal era deixar em pontos estratégicos feitorias. O que era isso? Era um galpão, um armazém, né? Vamos assim, um trapiche, em que eles coletavam os artigos que seriam levados para a Europa. E aí, como a embarcação tinha um ETA e um ETD, o que é isso? Uma estimada para partir de Portugal e para sair do Brasil por causa das monções, ele acumulava o material ali para a embarcação não ficar esperando muito tempo para poder voltar. Né? Então eram verdadeiros armazéns de estoque de material, né? De couros, né? As peles, os animais, o pau-brasil e algumas especiarias que existiam aqui, né? Alguns tipos de pimenta e tudo mais, que era levado para Portugal. Né? Então foi um trabalho muito interessante também nesse sentido. Tem outro de fatores causadores de naufrágio, que faz parte da minha tese. Né? Nós fizemos uma metodologia para poder ser feita embaixo d'água, acompanhando toda a planimetria, todas as informações do entorno de um naufrágio. E nós conseguimos também fazer uma classificação dessa tipologia dos naufrágios, que por incrível que pareça não existia no mundo. Eu procurei fazer um trabalho a princípio para o Nordeste, mas uma colega, a Maria Chan, que estava me assessorando nesta parte, disse que não faz logo esse negócio para o mundo todo. Porque aqui eu não tenho gelo, não tenho nevasca, né? Essa tempestade de areia em alto mar, mas aí tudo bem, então vamos fazer logo algo definitivo, né? E fui muito feliz nesse sentido, nós conseguimos classificar 8 fatores para naufrágios, que é utilizado doravante para todo o pessoal que trabalha nessa área. Então foi muito gratificante também esse trabalho. Né? E tentamos desenvolver uma série de outros para comprovar a história. Vou lhe dar um exemplo de um trabalho de conclusão de curso agora da Federal, que é tentar comprovar o nome do açude da Prata.
Esse açude recebeu esse nome porque, teoricamente, a Branca Dias, que era uma judia, uma cristã nova, em 1591, ela foi julgada, foi levada para Portugal na Inquisição. E aí ela teria jogado a prataria dela neste açude, ficou com o nome de açude da prata. Mas isso é o que está escrito na historiografia, né? Mas a arqueologia está justamente para comprovar ou jogar por terra essas hipóteses, né? Então a gente tem uma comprovação científica, e isso fazendo um levantamento, né, do que existe dentro desse lago. Mas infelizmente a vegetação no fundo não permite um estudo nesse sentido, a não ser que se retire o material. Então eu estive na capitania dos portos lá de Pernambuco, apresentei o trabalho para o capitão dos portos, mas esse material eu só posso fazer depois que se fizer a limpeza do lago. E aí eu esbarrei na parte burocrática. Eu até me propus a fazer a limpeza, pagando tudo, mas aí tinha que ter uma embarcação que teria que ir para lá e retirar ela todo dia. E eu não tenho tempo hábil para fazer esse tipo de trabalho. Eu até tenho, consigo a embarcação, eu tenho uma caminhonete que pode fazer isso, mas eu não tenho como estar lá o tempo todo. Aí esse trabalho, por enquanto, eu vou ter que mudar para uma metodologia aplicável para futuramente, quando se fizer a limpeza do lago, aí a gente pode realizar o trabalho e comprovar se realmente a prataria ou parte dela ainda está lá. Porque não é só encontrar a prataria. Ah, a prataria está ótima, está comprovado? Não. Eu tenho que comparar se a tipologia dela é pertinente àquela cronologia em que a Branca Dias viveu.